Beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o canal Educação, seja através do YouTube, seja através do IPTV. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal Educação, você já conhece, toda quinta-feira, a partir das 4h20, nós estamos juntinhos para 2 aulas de Biologia aqui com a 2ª série do ensino médio. Beleza, galera? Deixa eu mandar logo aqui um abraço para os polos que já estão conectados conosco. Hugo Napoleão, São Miguel da Baixa Grande e a galera que está aí pelo YouTube também, né? Meu boa tarde, tá? Um abraço a todos vocês que já estão conectados aí. Nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante na nossa aula de hoje. Tá aqui, ó. Saúde ambiental, tratando da parte de doenças, né? Mas, antes disso, como toda quinta, e acho que é porque a Rosinha foi pra praia, não sei o que foi que aconteceu, mas ela parece que voltou assim mais, sei lá, Jorge, apaixonada ou sei não sei. Mas ela pediu, né, já que ela voltou assim, meio apaixonada, ela pediu aqui uma música do Leonardo Sullivan, Memórias. Essa música é bonita. Você foi a maior das minhas amarguras e vive até hoje na minha loucura. E foi a mais cruel de todas as vitórias e faz parte do livro das minhas memórias. Lembrar de que nada de bom você me deu só machuca alguém que não viveu. Vou recomeçar, vou tentar viver. Vou tirar você da minha vida e pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Rapaz, essa Rosinha chega a estar interpretando a música. Rapaz, ela já vinha programada já pra música, ela tá interpretando. Ela não tá fazendo só assim não, ó. Ela tá interpretando a música todinha. Não é? Como é que é o negócio aí, Rosinha? Aí, ó, tá vendo? Rapaz, e agora que eu voltei à minha realidade, tentando esquecer que tudo foi verdade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias pra arriscar você da minha história. Rosinha, essa Rosinha tá mal intencionada. Quando ela pediu essa música aí, eu já... Não, aí tem alguma coisa. Não. Aí tem. Era o Jorge, né? O Jorge disse que gosta também, mas como foi a Rosinha que pediu, vamos lá, né? Vamos seguir adiante. Galera, hoje são 27 de outubro. Quando a gente trata de saúde ambiental, falando um pouco sobre doenças, a gente vai aqui reconhecer as principais ações governamentais que levam ao bem-estar individual e coletivo, tá? E a longo prazo, evidentemente, a promoção da saúde da população. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, ou pelo menos tentar entender, é o conceito, realmente o conceito de saúde. Como assim, professor, o conceito de saúde? É que na verdade... Quando a gente fala de saúde, a impressão que a gente tem é que saúde, e a gente pode até falar sobre isso, né? É que saúde é a ausência de doença. Não. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Rapaz, tudo em paz, tudo tranquilo, não é? Graças a Deus eu estou com saúde. Volta aqui, meu amigo Jorge Delbalde, por favor. Voltar aqui para mim, por favor. Então, vamos lá. Aí o cara chega, fala com o outro lá, pega na mão, né? E diz, olha, eu graças a Deus, estou com saúde.
E por que que você está com saúde? Eu estou com saúde, porque eu não estou doente. Então, se eu não estou doente, significa que eu estou com saúde. Simples assim, né? Não é simples assim. E também o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é esse. Há tempos que ele não é mais esse conceito. Saúde, pessoal, não é só a ausência de doença. A saúde, na verdade, ela passa por um completo bem-estar físico, social e, principalmente no dia de hoje, mental. Físico, social e mental. Isso é saúde. Não adianta você dizer que não está doente, porque não há nenhum sintoma ao olhar no seu corpo, não há nenhum sintoma. Não adianta dizer que não está doente e que, portanto, está com saúde, porque não tem nenhum sintoma ali. Você precisa entender que saúde vai muito mais além do que isso. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, social e mental. Físico, sim, é isso que nós acabamos de falar. Social, porque não adianta você estar socialmente perturbado. Tem coisa pior do que o cara estar excluído, socialmente excluído. E mental. Você pode ter tudo, meu irmão, se tu não tiver tua saúde mental, se você tiver com as ideias embaralhadas, sabe? Se você tiver passando pela sua cabeça, sabe? Os mais diversos tipos de ideias perturbadoras, acabando, e aliás eu digo para você uma coisa, diga a você aqui uma coisa, quando você, ao longo de um determinado dia, termina aquele dia e vai, você fez algum trabalho cujo esforço físico não é praxe para você, não é de praxe, e ao término daquele dia, você se deita, coloca a cabeça ali num lençolzinho, no travesseiro, né? Você em pouquíssimo tempo pega no sono. Olha, quer que eu te diga uma coisa? Que sono, meu irmão. Que sono. Mas quando você está com o pensamento completamente chafurdado, embaralhado, torcido, mexido, aí, meu querido, eu te digo uma coisa. Pense num negócio difícil. É o cidadão deitar e dormir. Porque o cansaço físico, ele tem um botão que você aperta e desliga. Deitou, dormiu. Mas o cansaço mental, não. Esse, você não tem um botão. Se você tem uma dor de cabeça, como a que eu estava ontem, por exemplo, enxaqueca assim de praticamente pensar em morrer, sabe? De tanta dor. Você tem um remédio. E ela vai passando aos poucos e tal, chega lá, ela vai passando. Agora, tem um remédio para isso. Agora, problema na sua cabeça, meu irmão, que você até pensa em dormir para tentar fazer com que aquele problema se afaste de você, cara, isso não é coisa de gente, não. Então, isso é o que nós chamamos de saúde. Mas hoje, nos dias de hoje, vem comigo aqui, hoje nós temos tecnologia em saúde que nos permite fazer, né, planejamento, fazer um exame, ou mais exames, ou vários exames, para tentar
saber se você tem ou não tem algum problema que possa ser tratado ou até mesmo evitado. Então, imagina que você vai a um médico porque está com uma determinada queixa, um determinado sintoma. Doutor, estou com esse problema aqui assim, assim, tal, tal. E eu queria que o senhor examinasse, visse aí se é um problema, qual é esse problema e como nós podemos resolver. Eu queria fazer aqui uma observação. O Leandro Carnal, né? Cara muito bom. Leandro Carnal, ele tem uma coisa, ele tem um vídeo que eu vi, um videozinho curto, numa palestra que ele disse, olha, quando nós vamos ficando velhos, cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai se preocupando mais com as coisas. O velho, ele já não tem mais aquela mesma disposição que tinha ou que tem um adolescente. Fala até de um sobrinho dele, que é muito novo e que sai de casa e não se preocupa com nada. Ele diz, olha, eu não consigo sair de casa sem levar o meu guarda-chuva, sem levar a minha sacolinha de remédio. Diz que a Rosinha também tem uma sacolinha de remédio, tem, Rosinha? Eu também tenho. Aí ele disse que não sai sem essa sacolinha de remédio. Não sai sem um guarda-chuva, porque pode chover. Né? Não sai sem um cartão do plano de saúde dele, porque ele tem medo de acontecer alguma coisa e ele não ter como as pessoas socorrerem por não saberem sequer qual é o plano de saúde, nem se ele tem plano de saúde, quanto mais qual é o plano de saúde. Então ele disse que se cerca de todas as possibilidades, né? E aí ele diz, bom, eu já fechei aqui desse lado, desse aqui, agora eu posso sair. E o ser humano é assim. Né? A cabeça da gente é assim. O cara vai, você, quando é novo, o cara sente uma dor aqui do lado esquerdo, né? Sente uma dor do lado esquerdo, e aí ele jamais imagina que pode ser problema cardíaco. Rapaz, será que é meu coração? Vige, rapaz. Não, ele não pensa isso. Menino, adolescente, para ele aquilo ali é a chamada dor desviada, aquela dorzinha aqui na lateral, causada por gás nas alças intestinais. Dor desviada, a gente chama no interior, eu chamei demais. Dor desviada. O cara, já adulto, tem uma dor dessa desviada, né? Ele termina de comer, vai sair para fazer uma caminhada ali pouco tempo depois, abrindo a boca ali e tal, acaba entrando um pouco de ar que se acumula nas alças intestinais e isso gera um desconforto. Isso é chamado de dor desviada. O cara já não pensa que pode ser isso. Ele pensa logo que é um problema cardíaco, tá vendo? Se eu não tivesse indo correr aqui, ó. Eu correndo aqui, tô tendo um infarto, imagina sem correr. Imagina aí. Olha o pensamento do cara que vai logo morrer. Pessoal, é possível, através de tecnologia de saúde, que hoje nós temos inúmeros tipos de procedimentos, de aparelhos, maquinário, de medicação. Olha aqui. O cara aplicando insulina porque é diabético. Ó, o meninozinho do buchão aqui, ó, recebendo aí a vacinação, não é? Olha a chamada laparoscopia. Olha aqui um exame de tomografia computadorizada. Olha aí. Olha aí um implantezinho coclear para a meninazinha ouvir. Para poder ouvir. Quer dizer, hoje, as tecnologias em saúde nos dá totais condições de
viver em condições adequadas de saúde, cara. Por que não? Toda essa maquinaria existente está aí para isso. Exatamente para isso. Para ser utilizada a nosso favor. Medicina hoje é fantástica, né, gente? Medicina hoje é fantástica. Então tá aí, ó, tecnologias em saúde são medicamentos, são equipamentos, procedimentos. Tudo isso é aplicado a nosso favor. Tudo isso é aplicado a nosso favor. Sistemas organizacionais de suporte, dentro dos quais os cuidados com a saúde são oferecidos. Gente, eu sei que a gente muitas vezes pensa até assim, rapaz, as coisas têm piorado e têm piorado muito, sabe? Eu não sei mais para onde é que o brasileiro vai, com tantas atitudes erradas, desses políticos e disso e de... Gente, não é verdade não, as coisas melhoraram e melhoraram muito. Basta você ver na época de seus pais, o que eles tinham à disposição deles, em termos de tecnologias em saúde, em termos de procedimentos que poderiam ser executados, e a partir da execução desses procedimentos, esses indivíduos poder, sabe, ter suas vidas salvas. Enfim, cara, verifica isso. O que nós temos hoje à nossa disposição é maravilhoso. Hoje, em qualquer hospital, por mais simples, sabe, por mais fraco que ele possa ser, qualquer hospital, cara, por mais fraco que ele possa ser, ele tem aparelhos mínimos, sabe, que te dão condições de fazer um bom diagnóstico. Claro que isso também depende de quem está operando, isso daí também depende, vamos dizer, de você ter ou não a habilidade para utilizá-los, tá? Mas, de qualquer forma, o que nós temos hoje à nossa disposição é maravilhoso. É maravilhoso. Então, é bem verdade que muita coisa mudou de lá para cá, melhorou, assim, assustadoramente. Meu amigo, nos interiores aí, eu estou falando do nosso Piauizão mesmo, você não tinha hospital, você não tinha cidade no nosso estado que não tinha UTI, só em Teresina. Hoje você tem UTIs em vários hospitais de cidades maiores no estado do Piauí. E assim como é no Piauí, é também em outros estados. É também em outros estados. Hoje, por exemplo, o Piauí, ele é considerado um estado de excelência no que diz respeito à medicina. A quantidade de pessoas que vêm para cá, para o Piauí, para Teresina em particular, para poder se tratar, é um negócio absurdo. É uma coisa assim de louco. Então, pessoal, é preciso ter cuidado. Às vezes a gente acha que não. Mas olha, o que a gente tem hoje à nossa disposição, tecnologia de ponta. Hoje é possível fazer, eu lembro, eu ainda estava no curso de radiologia, quando surgiu aqui, quando chegou aqui em Teresina, eu acho que era o único do Nordeste, ou era o segundo do Nordeste, se eu não me engano, um aparelho chamado PET-CT. PET-CT. Assim, ó. Escreve-se assim, ó. PET, CT. Tomografia por emissão de pósitrons ligada a um aparelho de tomografia computadorizada. Isso é um aparelho de medicina nuclear ligado, que é o PET, né? Ligado a um aparelho de tomografia onde você utiliza um traçador radioativo, e como todo traçador radioativo, ele emite radiação de maneira espontânea, pequena, é óbvio. Né? E o aparelho capta essa radiação porque ele toma uma substância chamada DFG, difluorglicose,
E essa substância ela é absorvida pelas células. E ao ser absorvida pelas células, ela acaba sendo, ao ser absorvida, ela acaba sendo, vamos dizer, visualizada durante o exame. Quer dizer, é um exame de ponta, cara, para detectar células cancerígenas. Então nós temos o que há de melhor. Não adianta que hoje nós temos o que há de melhor. É a verdade. Tá? É a verdade. Bom, quais são as tendências econômicas para pressionarem os custos em saúde? Como é que é isso? Bom, gente, é claro que a demanda por cuidados em saúde, ainda mais, quando se trata de sistema público de saúde, Sistema Único de Saúde, que é o SUS aqui no nosso caso no Brasil, que é custeado em sua integralidade pelo governo, é claro que sempre a demanda é maior, porque em países em desenvolvimento como o Brasil, são países cujos custos de saúde são elevados por causa do baixo investimento em medidas básicas de saúde, como, por exemplo, o saneamento básico. O fato de não se ter um percentual de cobertura de saneamento básico adequado, suficiente, satisfatório no Brasil, faz com que a gente acabe, muitas vezes, sobrecarregando o sistema de saúde, os sistemas de saúde, né? Porque, infelizmente, a gente não tem, por exemplo, determinadas medidas, né? Como, vamos supor, o cara está com uma verminose, e essa verminose não foi tratada adequadamente pelo serviço de saúde, da atenção básica de saúde, né? Ou da família, e aí acaba que a pessoa procurando o serviço médico desnecessariamente. Quer dizer, se nós tivéssemos o saneamento básico ali, evitaria que essas pessoas buscassem o sistema de saúde para tratar doenças que nem sequer deveriam existir se tivessem, por exemplo, saneamento básico. Então, gente, é claro que a gente sabe, é lógico que a gente sabe, que muito do excesso do que se vê hoje nos sistemas de saúde se deve justamente ao fato de que muitas dessas doenças nem sequer precisariam buscar hospital. Bastava que, para isso, houvesse uma cobertura de saneamento básico adequado. Houvesse uma cobertura. Mas, infelizmente, não há. E aí acaba que a demanda por cuidados de saúde fica muito elevada, extremamente pesada. Fazendo a balança pesar mesmo, hein? Em relação, quando você compara aqui, por exemplo, com os chamados recursos disponíveis, quer dizer, esses recursos disponíveis são sempre menores do que o normal, né? Então, realmente, esse é o grande detalhe. Bom, para isso é necessário que se faça o quê? Modificações, né, nas chamadas, fazer mudanças, né, demográficas, por exemplo. As mudanças demográficas, a gente percebe claramente qual vai ser a tendência daquele determinado país, estado ou município, depois de alguns anos. Por exemplo, há uma tendência natural da população, no caso, envelhecer. É o que acontece, por exemplo, na população da Europa. A população da Europa hoje é uma população velha. Por que é uma população constituída de muitas pessoas velhas? Pessoas com vamos dizer, uma condição financeira muito boa. Quem tem condição financeira, normalmente, tem acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos, aos melhores aparelhos e diagnósticos com mais facilidade. E essas pessoas, elas acabam ou adoecendo menos
ou caso adoeçam, seja diagnosticado precocemente e possa fazer o tratamento. De modo que acaba alongando os seus dias. Alongando os seus dias. E a população vai envelhecendo. Então, quando você tem um país, um estado ou um município, cujo número de pessoas com idade maior é grande, evidentemente que a demanda pelos serviços de saúde também aumenta. E com eles, com essa demanda, você tem também o aumento dos custos. Transições epidemiológicas. Nós tivemos agora recente, nos últimos 2 anos, a pandemia da Covid-19. Quer dizer, olha o custo que teve, tá? A Covid-19, não vou nem muito longe não, vou pegar só o Brasil mesmo. Foi muito grande. O custo que teve foi muito grande, gente. Foi um custo assim absurdo. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Também de dinheiro, mas principalmente de vidas, né? Transições epidemiológicas normalmente trazem consigo demandas pelo Sistema Único de Saúde. É normal isso acontecer. Incorporação de novas tecnologias. Meu irmão, tecnologia é bicho caro. Você incorporar tecnologia em um hospital particular já não sai barato, público então menos ainda. Então, se você for parar um pouquinho para raciocinar, é por aí. Sabe? Incorporação de novas tecnologias é um negócio pesado, hein? Financeiramente falando. Variabilidade na prática médica. Variabilidade na prática médica. Cada país, cada estado, sabe, tem práticas médicas apropriadas ali, que podem custar mais ou que podem custar menos. E, por fim, restrição orçamentária. Isso é o que sempre é alegado, né? É a restrição orçamentária. Que não justifica, né, gente? Todo e qualquer governo, e é por isso que eu acho que é assim, uma coisa bem estranha, é o cidadão saber que investir em tratamento sai sempre mais caro do que investir em prevenção. A gente não consegue entender isso daí. Tratamento, pessoal, sai sempre mais caro do que a prevenção. Não tem para onde correr. Não tem para onde. Tem aquele ditado que prevenir é melhor do que remediar? Pois é. Pois é exatamente isso. Prevenção sempre sai mais caro. Ou tratamento sempre sai mais caro do que a prevenção. Sempre. Não adianta. Tá? Sempre sai mais caro. Efeitos biológicos das radiações ionizantes. Vamos falar aqui um pouco sobre alguns conceitos relacionados à radiação ionizante, que estão evidentemente relacionados à saúde, que estão evidentemente relacionados aos sistemas de saúde de um modo geral, uma vez que esses sistemas de saúde fazem uso, cara, diariamente. Diariamente. Não há menor possibilidade de você ir a um hospital, fazer qualquer tipo de tratamento que seja, né, envolvendo exames de imagem e não passar por uma ressonância magnética, não passar por uma tomografia computadorizada, não passar por se for fazer um procedimento cirúrgico, o uso do arco cirúrgico, não passar, por exemplo, por uma fluoroscopia, não passar, por exemplo, por uma densitometria óssea ou um aparelho de radiografia que seja do mais simples. Do mais simples. Eu diria que é praticamente impossível. Então, a radiação, principalmente a radiação ionizante, é praxe nos ambientes hospitalares. Não tem como, meu irmão, não tem como. É praxe, não tem como.
Não há a menor possibilidade. A gente tem que fazer uso. Não tem jeito. Tá? Então, ó, a radiação, ela perde energia para o meio, provocando ionização dos átomos. Pode gerar o quê? Alterações moleculares. É claro, pessoal, que quando você faz um exame de imagem, é levado em consideração o chamado custo-benefício. E quando eu falo de custo, eu não estou falando aqui de dinheiro. Quando eu falo de custo, eu estou falando de uma coisa chamada o que vai gerar para você e o que vai trazer de benefício. Isso é o que a gente chama de custo-benefício. Não é que é o custo no sentido financeiro. Sim, também, mas não é isso não. Isso é o de menos. Na verdade, o grande detalhe é saber se submeter àquele determinado exame pode te trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, o primeiro ponto é esse aí. Porque a gente sabe que as radiações, elas geram alterações moleculares. Para começar a história. Continuando. Além disso, danos em órgãos e tecidos. Só lembrando que, no caso específico do câncer, nós temos tratamentos para o câncer hoje, feito com radioterapia, radiação. Então, a mesma radiação que provoca danos nos órgãos e tecidos é a mesma radiação que destrói células tumorais. É a mesma. Tá? É a mesminha. E manifestações de efeitos biológicos, como, por exemplo, alterações nas células, né, que vão gerar alguns efeitos na sua fisiologia. Vamos pegar aqui um exemplo. O indivíduo pegou uma alta dose de radiação e aí desenvolveu determinados problemas. Queimou a pele ou algo do tipo. Então, isso é o que a gente chama de manifestação de efeito biológico. Olha aí o impacto da radiação na saúde. Olha isso como é interessante. Olha isso daí. Essa imagem ela é legal, gente, porque ela trata aí, de maneira bem direta, o efeito da radiação nuclear no corpo humano. Tá? Então, nós temos aí radiações, assim, basicamente 3 tipos. Eu só estou botando 2 aí. Mas nós temos de 3 tipos. A chamada radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Eu não estou tratando com você aqui sobre radiação beta. Tá? Aqui eu botei radiações beta e gama, mas basicamente eu estou tratando de alfa e gama. As radiações alfa causam queimaduras, porque são radiação de baixo espectro de penetração. Porém, o efeito dela, por exemplo, se tu pegar uma folha de papel, ela barra a radiação beta, a radiação alfa. Mas, em compensação, ocorre quando administrada diretamente sobre a pele, pode causar queimaduras. E dependendo do tempo de exposição e da dose à qual o indivíduo foi exposto, então você tem danos ainda mais severos. O mais relevante deles são as queimaduras. Raios beta e gama, né, que penetram no organismo e provocam deformações celulares, o que pode, evidentemente, causar o quê? Tá certo? Pode causar câncer. Por quê? Porque esses aí chegam a penetrar. É esse tipo de radiação que é levado em consideração, tá, nos casos em que pode, será, por exemplo, causar problemas no nosso organismo. Problemas mais relevantes, né? Problemas todos causam, mas mais relevantes. Bom, tá bom, professor, entendi, bacana, bonitinho, legal, mas me diga uma coisa. A radiação que provoca a ionização do material genético e, por consequência, problemas graves no nosso organismo,
essa radiação, ela vai sempre provocar mutação? Ela vai sempre provocar mutação, sim ou não? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, tempo de manifestação, olha isso. O que é que eu vou levar em consideração aqui? Primeiro, o tipo de radiação. Segundo, o tempo de exposição. Tá? E terceiro, o tecido ou órgão que ficou exposto. Porque nós temos vários tipos de tecidos e órgãos do nosso corpo que reagem de maneira diferente às radiações, a depender do tempo em que o corpo ficou exposto e a depender do tipo de radiação a que ele se expôs. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, os efeitos da radiação dependem da dose, do tipo e da célula. Célula ou tecido, que é o que eu já falei. Vamos começar aqui pelos chamados efeitos agudos. Efeitos agudos da radiação. Efeitos agudos da radiação, característicos de exposições a doses elevadas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem lembrar aí, senão, eu já estou dando aqui como dica para vocês, não é uma série nova, mas muita gente ainda não assistiu, que é a série Chernobyl, né? Que trata lá, é uma série da HBO em 5 capítulos, acho que são 5 capítulos mesmo, 5 capítulos, e trata do maior acidente nuclear da história da humanidade, que foi o acidente nuclear que aconteceu na usina Vladimir Ilyich Lenin, chamada Usina Nuclear de Chernobyl, que fica a 5 quilômetros da cidade de Pripyat, na antiga União Soviética, atual Ucrânia. Pois muito bem. Então, a série retrata os momentos pré, durante e pós-acidente. Quer dizer, o que levou ao acidente, quando aconteceu o acidente, quais medidas foram tomadas, estão certas ou erradas, e, principalmente, como a União Soviética, a antiga União Soviética, o acidente se deu no dia 26 de abril de 1986, a 1h, 23 minutos e 45 segundos. E como é que a União Soviética tratou isso? Nós temos que lembrar que em 1986 nós vivíamos o pós-guerra de 1945. Existia aí uma corrida espacial, existia aí uma corrida nuclear, existiam aí 2 superpotências que queriam mostrar, cada uma, quem era a mais importante. Ora mais que coisa sem rumo. Estados Unidos e União Soviética. Então, a série ela é muito legal, porque ela retrata de maneira fiel os efeitos. Se tem uma das coisas que foi altamente aplaudidas pela crítica, foi a forma como a produção da série tratou os ferimentos, mostrou os efeitos da radiação no organismo. Cara, isso foi assim lindo, maravilhoso, maravilhoso. E aí são características de exposição elevada, não é? A pele queima, o indivíduo sente dores insuportáveis, sabe? Parece que está se desfazendo. E aí ele passa por isso daí por volta aí de até 7 dias, 8 dias. E aí ele tem um quadro, porque a quantidade de radiação é muito grande, é um efeito agudo que nós estamos falando, e aí esse efeito agudo acaba destruindo a medula óssea vermelha. Mas no primeiro momento, o organismo, teoricamente, consegue se recuperar. Teoricamente. Eu digo teoricamente, porque na verdade, não está havendo aí recuperação de nada. O organismo ali deu uma leve melhorada, mas mais à frente, ele vai começar a sofrer, e essa é a parte pior. O indivíduo praticamente se desfaz. Se desfaz em líquido, sabe?
É um negócio terrível. Isso são efeitos agudos da radiação. Evidentemente que nós estamos falando de doses bem elevadas. Tá bom? Manifestam-se em no máximo 2 meses, no caso dos seres humanos. Falei aí de 14 dias para os casos mais elevados. Eritrema e a chamada SAR, Síndrome Aguda da Radiação. Síndrome Aguda da Radiação. Professor, e os efeitos tardios? Né? Porque nós temos os efeitos agudos, tudo bem. Mas e os tardios? Nós também temos? Sim, nós também temos os efeitos tardios, sim. Com certeza absoluta. E quais são esses efeitos? Vamos lá. Bom, isso é característico de exposições a pequenas doses. Pequenas doses para matar agora, porém, em quantidades significativas, que podem gerar a longo prazo ionização do material genético e a morte dos indivíduos, desse indivíduo, por câncer, principalmente, tá? Principalmente. Manifestam-se em anos ou dezenas de anos. Pra vocês terem uma ideia, o relatório oficial da KGB, né, que era o órgão de segurança da União Soviética, parecido aí com o FBI norte-americano, esse órgão, ele deu como número oficial de mortos 33. Não é 33 mil não, gente. São 33. 1, 2, 3, 4, 33. 33 pessoas morreram. Por quê? Porque ele só considerou aqueles que morreram de maneira direta e imediata. Ele excluiu os demais. O último relatório liberado pelo Greenpeace sobre as mortes em Chernobyl dão conta de mais de 100 mil pessoas. Nós não estamos falando de 33 não, gente. 100 mil. E também não é 33 mil não, são 33 mesmo, normal. Dezenas. Então, olha a diferença aí, né? Exemplo, câncer, como eu tinha falado para vocês. A longo prazo, como exemplo, você tem aí o câncer. A radiação sempre causa mutação? Não, gente, não. Nem sempre elas são nocivas ao organismo humano. Além do mais, é preciso que se leve em consideração, como eu falei, o chamado custo-benefício. Lá na radiologia, a gente tem um princípio conhecido como princípio Alara. O que é o chamado princípio Alara? Princípio Alara é o princípio onde a pessoa que está executando o exame daquele paciente deve fazê-lo de maneira a dispensar a menor quantidade de radiação possível, porém necessária para que o exame possa ser executado, visualizado, laudado de maneira adequada. Isso é chamado de princípio Alara. Então, assim, obviamente que nem sempre vai causar mutação. Então, pode resultar na alteração ou na morte das células, né? Se a substância alterada possuir um papel crítico para o funcionamento da célula, né? Então, em muitos órgãos e tecidos, a reposição celular faz parte de sua operação normal. Quando a mudança tem caráter deletério, quer dizer, caráter de apagar mesmo, de destruir mesmo, aí sim você pode levar em consideração e dizer, olha, isso aqui significa um dano. Esses danos eles mais importantes são aqueles que estão relacionados à molécula de DNA, porque quando eu danifico a molécula de DNA, aí esse dano tem, vamos dizer, consequências. Esse dano, ele tem consequências. Aí, meu amigo, a história é diferente. Se eu modifico o DNA, esse dano vai aparecer no organismo mais adiante. Nem sempre o aparecimento dessa característica, daquela doença ou daquele problema, ele ocorre imediatamente, não. Nós vimos aqui os chamados efeitos agudos e vimos os efeitos tardios, são duas coisas diferentes.
Efeito agudo é o que aparece ali mais imediatamente. E o efeito tardio é aquele que aparece a médio ou longo prazo. Tá bom? E qual é o impacto da radiação no nosso organismo, professor? Qual é esse impacto? Então, galera. Então, vamos lá. Eu tenho sinais e eu tenho sintomas. Eu tenho sinais e eu tenho sintomas. O que são os sinais? Sinais é aquilo que o paciente refere ter verificado, né, que aconteceu no curso daquela doença. O eritema, quer dizer, a vermelhidão na pele. O indivíduo perdeu o apetite, é a anorexia. O indivíduo tem náuseas que podem causar vômito, tá? Então, isso daí é o que a gente chama de sinais. Eritema, anorexia, náusea, são sinais. E quais são os sintomas, professor? Então você tem aí o vômito, você tem a fadiga, você tem a diarreia. Tudo isso aí são sintomas. Vômito, fadiga, diarreia, são sintomas. Professor, isso daqui é sintoma de radiação. Isso, meu jovem. Sintoma de radiação, exatamente. Como eu falei para vocês, alguns desses sintomas podem acontecer mais imediatamente e outros mais tardiamente, tá? De modo que esses são os sintomas, isso é fato. Não tem o que discutir. Tá? Não tem o que discutir. Então, vômito, fadiga, diarreia, tudo isso daí são sintomas. Olha que coisa linda, cara. Eu adoro tecnologia. Eu sou fã número 1 de tecnologia. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe disso. Eu adoro. Porque, gente, a tecnologia, ela facilita muito a vida da gente. Hoje, o mundo não vive mais sem tecnologia. Na saúde também não é diferente, não. Na educação por exemplo, quer ver um exemplo? Você não está me assistindo aí agora? Dê graças à tecnologia. Eu estou aqui, abre aqui, Jorginho Dornelles. Abre aqui. Jorge Dornelles Deobaldi Lavoisier. Isso. Olha aqui, ó. Eu estou aqui no estúdio, microfone sem fio. Olha aí. Microfone sem fio. TV touchscreen. Ó. Tô triscando com o dedo e riscando. Olha aí. Né? Iluminação aqui. Bacana. Tá certo? Você tem pra galera de Libras um fundo que é colocado o que quiser. Quiser colocar, isso é tecnologia. Aqui é um papel de parede, não tem nada de tecnologia. Pode deixar do jeito que tá aí, Jorginho. Aqui é papel de parede, ó. Não tem nada de nenhuma novidade aqui não, tá? Não tem nenhuma novidade aqui não. Na sua escola, aí a galera de Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, São Francisco, do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, vocês têm um kit composto de TV, antena, decodificador, computador. E esse kit é o que possibilita que eu esteja aqui no estúdio, transmitindo, e você aí na sua escola, recebendo a gente, recebendo a imagem. Se você tiver uma dúvida, você não vai ligar, não, o que já é uma tecnologia muito boa. Se você tiver uma dúvida, você vai digitar. E eu recebo a dúvida aqui na minha frente, ó, através do chat do IPTV. Ou do chat do YouTube. Isso é tecnologia. Tecnologia a serviço da educação. Hoje eu dou aula, na sala de aula tradicional, eu pego meu aparelho de celular, conecto ao projetor de slides, ele projeta lá no quadro a imagem, tá?
projeta lá no quadro, eu coloco o celular, eu tenho um conectorzinho, tá ali dentro da minha bolsinha. Agora eu vou fazer que nem o pessoal tá ouvindo a conversa, né? Tá ali ouvindo a conversa. Eu vou, pode deixar, Jorginho. Deixa do jeito que tá aí, deixa. Isso. Eu vou pegar bem aqui ao vivo, né? Ao vivo e em cores. Olha aqui. Olha a tecnologia. Olha como facilita as coisas. Tá aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui a conectorzinho, ó. Tá aqui. Olha o conectorzinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha aqui. Olha isso. Eu pego e conecto ele aqui, ó. Aqui atrás no celular, ó. Pronto, conectei, ó. Ele aí, ó. E aí o que é que eu faço, ó? Eu pego isso, o cabo do Data Show, conecto ele aqui, pego o celular, não é? E o que está no meu celular passa a ser projetado onde, galera? Passa a ser projetado lá na tela, como se fosse lá pelo Data Show, como se fosse isso aqui, ó. Tecnologia. Tecnologia. E para completar, eu nem me preocupo em passar o slide para o outro, não. Eu passo aqui pelo relógio. Tecnologia que está conectada ao celular, que está conectada ao Data Show, que projeta a imagem. Tecnologia. Saúde do mesmo jeito. Hoje é possível você estar no Japão e operar um paciente aqui no Brasil. É possível. Você lá no Japão controlando remotamente os braços de um robô, contendo uma pinça, contendo um bisturi, contendo um afastador, contendo um fio de sutura. É possível, cara. É perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Por que não? Então isso é tecnologia, olha que coisa linda. Põe na tela para mostrar para eles essa imagem aí, Jorginho. Põe na tela. Olha que coisa linda esse aparelho aí. Olha aí. Não é bonito? Um aparelho como esse, tá? Ele vai emitir uma radiação, tá? E vai fazer o quê? Vai passar pelo seu corpo e ao passar pelo seu corpo, essa radiação vai formar uma imagem. Ela vai impregnar em alguns lugares mais densos, outros menos densos, e vai formar uma imagem. E essa imagem é traduzida pelo software de um computador. Agora, é claro que quando se fala de tecnologia, isso aqui são custos o quê, gente? Crescentes. Meu amigo, não é brincadeira, não. Isso aqui é sério. Os custos são grandes, hein? Os custos são enormes. Enormes. Tá certo? Então é preciso ter um pouco de cuidado também. Bom, professor, mas e como é que está o perfil do brasileiro quando se trata de saúde, quando se trata de doença, quando se trata de problemas relacionados, tá certo? Ao peso, por exemplo. Essa pandemia, ela ajudou significativamente a contribuir, né? Ajudou aí muito a aumentar, né? O perfil de obesidade do brasileiro. Aliás, do brasileiro não, né? No mundo todo. Só estou falando do brasileiro, que nós somos brasileiros. Mas olha aí uma pesquisa de acordo com o IBGE, do Programa Nacional de Saúde. 96 milhões de pessoas ou mais, especificamente, 60,3. É claro que nós estamos falando aí, tá certo, de 192 milhões, não é isso? De habitantes. O Brasil hoje tem cerca de 215 milhões de habitantes. Mais ou menos, aproximadamente. Então, está um pouquinho diferente isso daí. Mas, olha, não tem tanta diferença não. E se aumentou, piorou, viu? Não foi para menos, não. Se aumentou, não foi para o perfil aí. Se alterou, não foi para menos, foi para mais. Com certeza. Por quê, professor? Porque nós sabemos que o brasileiro perdeu, na verdade, não vem perdendo, perdeu o título de um dos países cuja
refeição ela é diária, ela é uma das mais saborosas e saudáveis do mundo. Só para você ter uma ideia. Então, olha lá, 60,3% da população adulta do Brasil apresenta IMC maior que 25. IMC maior que 25 é classificado de que forma? Excesso de peso. Excesso de peso. E aí, com este excesso de peso, vem muitos outros problemas. Prevalência aí, você encontra do sexo feminino, a prevalência. 62,6% das mulheres contra 57,5% dos homens. Quer dizer, tem mais mulheres acima do peso do que homens acima do peso. Volta para mim, por favor, Jorginho. Galera, nós vamos para o intervalo agora, é rápido. São 3 minutos. Você pode tomar uma água e ir ao banheiro, mas é rápido. E a gente volta logo na sequência. Até já.